Olá, me chamo Maíluce Brusius, sou bolsista ProBIC, sou orientada pelo professor André Felipe Hess e apresentarei o trabalho intitulado Análise Dendrocronológica da relação entre incremento diamétrico e variáveis climáticas para a araucária angustifolia no sul do Brasil. A araucária angustifolia é uma conífera típica da região do sul do Brasil e caracteriza a floresta ombrófila mista, inserida no bioma Mata Atlântica. Assim como outras espécies de interesse econômico da floresta ombrófila mista, a araucária passou por uma exploração de forma irregular e inadequada. Isso se deve ao alto valor econômico agregado à madeira e à falta de estudos florestais do período em que ocorreu a sua intensa exploração. Em virtude dessa exploração de forma irregular no passado e considerando que a não intervenção humana é uma forma de preservar seus remanescentes, a exploração para o manejo e uso da madeira da espécie foi proibida pela legislação brasileira. Porém, essas leis proibitivas não garantem a sua conservação e variabilidade genética, visto que para isso é necessária intervenção, renovação dos indivíduos e cruzamento entre árvores não aparentadas. Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar, comparar e correlacionar o incremento anual em diâmetro de araucária angustifolia com variáveis climáticas em 4 locais de ocorrência da espécie, visando auxiliar na formulação de planos de manejo, a conservação da espécie e conhecer as atuais condições de seu crescimento. O estudo foi realizado em 4 locais com ocorrência natural de araucária angustifolia. 3 sítios com árvores crescendo em floresta localizam-se no municípios de São Joaquim, Urupema e Painel. Os 3 sítios foram previamente estudados pelo Laboratório de Manejo e Crescimento Florestal. Foram amostradas 70 árvores por sítio, totalizando em 210 árvores. O sítio de árvores de crescimento livre está localizado no município de São José do Cerrito. Este sítio foi inserido com o objetivo de comparar o crescimento de árvores livres com árvores de crescimento na floresta. Foram amostrados um total de 37 árvores. Os dados de incremento obtidos no sítio com floresta tiveram como objetivo obter o maior número de anéis de crescimento no tempo, enquanto para os sítios de árvore de crescimento livre, devido à menor densidade de árvores, foram amostrados diâmetros variados. Utilizou-se o método não destrutivo. As amostras foram retiradas utilizando o filtrado de Presler. Além do crescimento, foram coletados dados sobre a morfometria. Os dados climáticos utilizados nessa pesquisa foram precipitação acumulada, número de dias com precipitação, insolação total, temperatura máxima, média e mínima, por serem variáveis frequentemente utilizadas nesse tipo de análise. Estes dados foram obtidos pela estação meteorológica mais próxima das áreas de estudo. A marcação e medição dos anéis de crescimento foi feita com o auxílio de microscópio e estereoscópio. Após, foi realizada a datação cruzada e construção das cronologias, onde a mesma constitui-se de 2 etapas. O programa verifica, por meio de uma correlação linear de Pearson, se existe correspondência entre cada segmento inicialmente especificado das séries reais com a série master ajustada, informando assim quais amostras apresentam falsos anéis, que estão causando perdas na correlação. Para realizar as análises entre os anéis de crescimento com o clima, as séries que tiveram uma relação positiva foram padronizadas por índices de crescimento utilizando-se o programa ARSTAM. O motivo de se utilizar esse software é porque as análises fornecem apenas índices positivos de crescimento. Os dados de largura dos anéis de crescimento das árvores, que apresentaram uma boa correlação com a série master gerada, foram transformados em incremento corrente anual em diâmetro, multiplicando o valor de cada ano por 2. Os dados foram então submetidos à análise de regressão com o objetivo de gerar estimativas de incremento no tempo. O conjunto de dados de incremento de cada local foi submetido às condicionantes de regressão de normalidade, independência dos erros e homogeneidade da variância. Como os dados não atenderam às condicionantes, utilizou-se a técnica de regressão de modelos lineares generalizados. Aqui temos o modelo ajustado. Os critérios de acurácia para a escolha do modelo foram os valores de deviance A e C e B e C. Das 210 árvores alvo do estudo de 3 remanescentes, somente apresentaram datação significativa 51 árvores para Urupema, 42 para Painel e 25 para São Joaquim. Esse resultado foi ocasionado por dificuldades encontradas durante a etapa de marcação e medição dos anéis de crescimento em função de anéis falsos ou ausentes. Já a área de campo de São José do Cerrito, 34 das 37 árvores isoladas obtiveram uma datação significativa. Aqui temos a tabela de ajuste da série master, onde podemos observar que o recuo da cronologia para Painel foi de 63 anos, para São José do Cerrito foi de 39 anos e para Urupema foi de 45 anos. Podemos observar também que o sítio de São Joaquim foi descartado das análises. O incremento corrente médio em diâmetro foi calculado com base nas árvores que apresentaram séries com correlação significativa com a série master gerada pelo COFEIX. O maior resultado foi encontrado em Urupema,
seguido por São José do Cerrito e menor na área de Painel. Com relação às taxas de incremento sobre diferentes classes de diâmetro, constatou-se que as menores taxas foram encontradas em classes de menores diâmetros, salientando então que a falta ou ausência de intervenção compromete o futuro diamétrico da floresta. Com base nos valores padronizados de incremento gerados pelo COFESH, os sítios apresentaram diferença entre si, demonstrando que o incremento ocorre de maneira peculiar em cada sítio em função de fatores como a competição, o clima, o relevo, a altitude, entre outros. Nas cronologias geradas pelo programa, a amplitude dos índices em todos os locais foi de 3 a -3, visto que os valores próximos a 3 indicam um pico de alto crescimento e -3 um baixo crescimento. Anos de alto crescimento para Painel foi em 1995 e 2001, São José do Cerrito em 2014 e Urupema foi em 1998 e 2009. Anos de baixo crescimento para Painel foi em 1997 e 2008, São José do Cerrito foi em 2005 e Urupema foi em 1995 e 2001. Aqui temos o conjunto de séries Masters ajustadas pelo COFESH. Como é possível observar, todos os valores de inclinação B1 dos modelos foram negativos, o que representa uma função decrescente do incremento no tempo para os três locais. A espécie demonstrou potencial de incremento na sua fase juvenil, o que justifica o uso da espécie para plantios comerciais e necessidade de desbaste para manter a taxa de incremento. A correlação do incremento anual e variáveis do clima foi significativa somente para o sítio de Urupema. Apenas variáveis de temperatura máxima média e precipitação acumulada apresentaram uma correlação positiva moderada com o crescimento de araucária em Urupema. Conclui-se que o estudo dos anéis das árvores possibilita entender as variações do incremento ao longo do tempo de maneira prática e eficiente, indicando períodos da variação do incremento. Dessa forma, essa ciência pode auxiliar em estratégias de manejo e conservação da espécie, visando a garantia das florestas. Agradeço ao meu orientador e ao DESC pela oportunidade.